Olá, amigos que me acompanham aqui pelas redes sociais, fazendo essa live aqui agora no Facebook, no YouTube, no Twitter através do Periscope e também aqui através do meu Instagram, né? Vou dar aquele um minutinho inicial para que as pessoas possam entrar e a gente possa comentar um pouquinho sobre esses fatos ocorridos hoje, que são gravíssimos. Não são pouco graves, não, são gravíssimos. Os fatos apresentados hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros. Né? Mais 30 segundos aqui a gente começa a falar. Matheus Balil, de Ubatuba, um abraço. Pugliese, obrigado pela presença. Márcia Mourão, boa noite. Arauzado, up. Pessoal comentando aqui também. Facebook, boa noite. Hashtag Barroso na cadeia. Bora engrossar esse caldo. Boa noite. Daniel Magno, salve deputado. Já deu aqui um minuto, vou começar então, pessoal. Para quem acompanhou essa live de agora há pouco na Jovem Pan, através do programa Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro, junto com o deputado Felipe Barros, o que eles fizeram? Eles expuseram um relatório da Polícia Federal. Então, primeiro, não é o presidente falando, não é o Felipe Barros falando, não é o Eduardo Bolsonaro falando. É um relatório da Polícia Federal. Esse relatório ocorreu porque, em abril, um hacker conseguiu invadir os sistemas do TSE. O deputado Felipe Barros demonstrou, através de documentos do relatório da Polícia Federal, em que a Polícia Federal pergunta ao técnico do TSE, que é tido como o pai das urnas eletrônicas, o senhor Giuseppe Giannino, se o sistema foi invadido. E, em outras palavras, o técnico Giuseppe Giannino admite que sim, que o sistema foi invadido de abril até novembro de 2018, ou seja, englobando o período eleitoral que foi em outubro de 2018. E nesse relatório, com documentos do próprio TSE, o TSE admite que um hacker teve acesso aos códigos-fonte, ou seja, ele poderia manipular o software utilizado nas urnas eletrônicas e utilizado nas eleições de 2018. O relatório da PF é não conclusivo se esses acessos e esse hackeamento também ocorreu de maneira anterior a 2018. Então, a possibilidade de fraude nas urnas, ele remonta até 1996. São suspeitas gravíssimas. E, como a população toda fala para mim, quanto mais resistência tem com relação à transparência nas eleições, através de um voto impresso auditável, com contagem pública dos votos, maior aumenta a certeza de que as nossas urnas elas são fraudadas. Né? O presidente chegou a falar que o ministro Barroso mentiu, porque se o TSE forneceu à Polícia Federal esses dados, esses documentos, dizendo, confessando que o seu sistema foi invadido e o hacker teve acesso ao código-fonte, então o TSE mente deliberadamente, dizendo que o seu sistema é inviolável. Primeira mentira, o sistema é violável sim. E as suspeitas só aumentam quando, algumas semanas atrás, o Giuseppe Giannino, esse técnico, que é tido como o pai das urnas eletrônicas, foi exonerado do TSE e foi contratado para ser assessor especial do ministro Barroso. Então os pontos vão se conectando e as suspeitas aumentando. O presidente é muito humilde quando ele fala, né, é muito prudente quando ele fala que pode ter sido invadido. Né? Por que ele fala pode? Porque o log, que é o banco de dados onde ficam registrados os acessos, ou seja, quando você vai acessar o seu e-mail do Gmail, fica em um lugarzinho lá nesse log, fica lá registrado. Fulano de tal acessou o seu Gmail às tal hora do dia tal, e depois ele fez um logout, ele saiu do seu e-mail na tal hora, no dia tal. O que ocorre? Esses logs foram deletados pelo TSE. Ou seja, dando a entender de que houve foi deletado esse arquivo de maneira proposital. O Felipe Barros, apoiando-se no relatório da Polícia Federal, que só agora tornou-se de conhecimento público, mostra que esse hacker, inicialmente, através de uma empresa terceirizada de telefonia que administrava
de alguma maneira, prestava serviços para o TRE da Paraíba, ele conseguiu acessar o TRE de Pernambuco. E depois foi acessando e quebrando as senhas de outros TREs, até chegar no coração do sistema e ter acesso a esse chamado código-fonte. Isso é muito grave. Isso vai de encontro a todas aquelas suspeitas que nós temos quando pessoas digitavam um número e automaticamente aparecia outro candidato e confirmava o voto. Ou pessoas que não ouviam o barulho da urna eletrônica dizendo que estava finalizada a votação. Dentre várias outras suspeitas de fraude que o TSE sempre escondeu. De maneira notória e cabal, está confessado nesses documentos do TSE, ao qual a Polícia Federal teve acesso, que, pelo menos em uma cidade do Rio de Janeiro, o hacker conseguiu invadir. Uma cidade muito pequena. Me esqueci agora o nome da cidade. No entanto, se ele acessou essa cidade nas eleições de 2018, por que ele não poderia tê-lo feito também em outras, né? Não sei se necessariamente na eleição de 2018, vamos lá. Se ele acessou esse site, se ele acessou o software e conseguiu entrar nessa cidade e talvez promover alterações na eleição, porque o próprio TSE diz nos documentos que poderia sim ser alterado, por exemplo, excluindo um candidato da plataforma das urnas eletrônicas. Então, quando você fosse votar nesse candidato, talvez ele não aparecesse. Um exemplo que é dado no documento do TSE enviado para a Polícia Federal. Então, isso daí é uma denúncia gravíssima, 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 que coloca em xeque não só a eleição de 2018, mas a possibilidade até de que eleições anteriores, quem sabe a de 2014, de Aécio contra Dilma, que possa ter sim ocorrido fraude. As outras suspeitas já foram demonstradas na live do presidente da última quinta-feira, onde, por exemplo, a manutenção de um padrão na apuração da votação em São Paulo aumenta em muito a suspeita. Porque é um padrão que, se seguido, é tão difícil quanto você acertar 6 vezes consecutivas na Mega Sena. Será que não dá para desconfiar desse sistema? É disso daí que a gente está falando. Então, com base nesse fato, eu pedi para o assessor, a gente está em vias de protocolar agora na Câmara dos Deputados, um pedido de abertura de CPI. A CPI ela precisa de 171 assinaturas e de um fato delimitado, com os indícios de crime. O fato delimitado foi exposto hoje. E agora nós vamos correr atrás das 171 assinaturas. Eu fico feliz porque assim que eu dei a notícia de que estou correndo atrás de assinaturas para a abertura dessa CPI, deputados como Daniel Freitas, Carla Zambelli, dentre outros, já expressaram seu apoio, falando que vão assinar essa CPI. E eu peço a você que está me assistindo, que seja de outros estados, ou mesmo que seja de São Paulo, que não tenha votado em mim, para que você veja com o seu deputado, para ele assinar esse meu requerimento de CPI. E é muito plausível que essa CPI inicie os seus trabalhos na Câmara dos Deputados, uma vez conseguidas as assinaturas. Por quê? Porque com as assinaturas, para você abrir uma CPI, como não tem CPI funcionando hoje na Câmara dos Deputados, você pode abrir. Né? Caso estivessem ocorrendo 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara, você não poderia abrir uma sexta. Teria que ser um pedido extraordinário, levado a plenário, muito mais difícil e burocrático. Mas como não tem, basta 171 assinaturas. E conforme a jurisprudência do próprio TSE, quando ele abriu a CPI da Covid, eu quero crer que vá ser dado o mesmo tratamento para essa CPI. Ou seja, sem a necessidade de que o presidente da casa, no caso Arthur Lira, e eu nem sei qual a opinião dele com relação a isso, para que possa ser aberta essa CPI. Eu quero crer que nós vamos contar com a análise transparente e imparcial do presidente Arthur Lira. O que nós desejamos é colocar mais luz e dar também, né, a possibilidade de defesa ao TSE, que tanto diz que o seu sistema é infraudável, é inviolável. O povo quer saber. Isso tem a ver com a nossa democracia. Isso tem a ver com as eleições, não só do ano que vem, mas com eleições passadas também. Então, nós temos que jogar luz nesses fatos.
estou pedindo também para vocês para que, se forem postar alguma coisa com relativa a esses fatos, para que coloque a hashtag CPI do TSE. Vamos levantar essa CPI, postar e dizer que a população não está satisfeita da maneira, com a falta de transparência que são feitas as nossas eleições atualmente. Perfeito? Para você que está me assistindo no Instagram, eu vou agora ver se tem alguém aqui interessado em rachar a tela comigo para a gente poder começar a ter um bate-papo. Para as outras pessoas que estão me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter, eu vou colocar aqui um vídeo resumido em que o deputado Felipe Barros, ou melhor, eu vou pegar aqui a transmissão do Instagram e vou virar a tela para que também possam assistir o vídeo em que o deputado Felipe Barros, junto com o presidente Jair Bolsonaro, fala dessa questão e mostra um dos indícios, ou, quem sabe, né, provas, né, porque o que está sendo explanado é um relatório da Polícia Federal. Mais uma vez, não é a opinião do Eduardo, do Felipe Barros, do Jair Bolsonaro ou da Bia Kicis. É um relatório oficial da Polícia Federal. E curioso também é que, como que o TSE, admitindo que, pelo menos em uma cidade, o sistema foi invadido com uma forte possibilidade de alteração desse software de maneira a privilegiar algum candidato, por que o TSE não fez uma apuração idônea? Por que o ministro Barroso insiste em dizer que o sistema do TSE é inviolável? E todos nós sabemos, se invadem a NASA, se invadem vários acessos governamentais, que são aqueles acessos mais difíceis, com as senhas mais difíceis de serem quebradas. Por que dizer publicamente que o sistema é infalível? Por que não admitir de maneira humilde que podem ocorrer fraudes e nós podemos melhorar esse sistema através do voto impresso, com contagem pública dos votos, que é o mais importante, a contagem pública dos votos. Nada adianta você ter uma impressora que vai imprimir o seu voto, ele vai cair na urna e depois a gente não possa verificar e fazer a contagem desse voto em cédula nas urnas. Curioso também como que a deputada Tabata Amaral, assim como a Thalília Petroni, algumas semanas atrás, que é a deputada do PSOL, dizem escancaradamente que você vai levar um comprovante do voto impresso para sua casa, o que pode dar margem a você ser coagido, por exemplo, por um traficante que domina uma comunidade, que ele possa te obrigar a votar em alguém e exigir que você leve esse comprovante para casa. Isso é uma mentira. O voto impresso não leva nenhum comprovante para casa. É preciso deixar isso bem claro. Isso é argumento mentiroso, isso é fake news. Será que a Thalília Petroni e a Tabata Amaral serão inclusas no inquérito das fake news? Por que o ministro Barroso apenas colocou o Jair Bolsonaro para ser inserido nesse inquérito? São perguntas que ficam no ar e que a população merece um mínimo de respeito e essas perguntas sejam respondidas. É por isso que eu estou abrindo a CPI do TSE. Estou começando a coletar assinaturas e acredito que, com esse fato novo, gravíssimo, a gente tenha a possibilidade de abertura dessa CPI. E um pouco mais adiante, amanhã é um dia derradeiro, decisivo, para a comissão especial que analisa a PEC 135, do voto impresso auditável com contagem pública dos votos. Ora, eu fiz um apelo aqui na Jovem Pan também para que o presidente Arthur Lira, se entender conveniente, para que ele possa pensar essa PEC e jogar para o plenário. Para que assim os efeitos daquela negociação do ministro Barroso com homens e líderes partidários não seja uma interferência que fira de morte a PEC 135, para que no plenário talvez a gente tenha a chance de aprovação dessa PEC. E nós temos a chance de aprovação dessa PEC. Basta lembrar que a emenda do Jair Bolsonaro em 2017, que tratava do voto impresso, foi aprovada com 433 votos. A Dilma Rousseff vetou e o veto dela foi derrubado com cerca de 368 votos, se não me falha a memória. Então, nós temos que ter tudo isso em mente e aproveito também para parabenizar o deputado Felipe Barros, porque é uma atitude de coragem. Em tempos em que deputados são presos por falar, mesmo tendo imunidade parlamentar sobre opiniões, palavras e votos garantidas na Constituição, nada impede de nós imaginarmos que o deputado Felipe Barros vá ser vítima de uma perseguição. Quem sabe o STF possa até fazer o que fez com o Terça Livre, fazer um mandato de busca e apreensão na casa do Felipe para pegar o seu celular, só para esculachar o Felipe.
quebrar o seu sigilo, assim como a CPI do Covid está tentando fazer com o Brasil Paralelo, com Conexão Política, só para expor, né, e constranger os financiadores de veículos de comunicação de direita. Quem sabe expor a conta bancária do Felipe Barros só para constrangê-lo. E aí sabe como é que é, né? Aquela militância maldosa que persiste dentro da imprensa, pegar qualquer coisa, uma compra de um cartão de crédito, de um vinho mais caro, só para ter um impacto negativo junto à população. E eles fazem isso de maneira proposital, eles vazam dados de maneira proposital. Eu li uma notícia aqui que eu estou para confirmar, em que a Polícia Federal talvez vai investigar o Omar Aziz e alguns integrantes da CPI da Covid, que eu chamo de CPI do Lula ou CPI do circo, porque eles estão vazando dados. Isso daí não é papel de uma CPI. A CPI ela tem poderes próprios de juízes, de requisitar documentos, de inquirir testemunhas sobre o juramento. E é isso que se deseja. Porque o próprio Felipe Barros atestou que foi tentado trazer o Giuseppe Giannino, o pai das urnas eletrônicas, para a PEC, para a Comissão Especial da PEC 135, mas ele se negou nas 3 oportunidades. E lembro mais uma vez, ele foi exonerado do TSE e agora é assessor especial do ministro Barroso. Então a história está muito mal contada. Eu vou deixar aqui com vocês e vou virar a tela aqui do meu Instagram para que vocês possam assistir ao vídeo do deputado Felipe Barros. Deixa eu preparar para virar aqui. Comunicou o site Tecmundo em novembro de 2018 que havia invadido os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O e-mail do hacker, ele é contundente. Abre aspas. Devido a falhas, vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio TSE, acabei obtendo acesso remoto a um dos equipamentos ligados à rede. Dessa forma, tive acesso à rede interna, intranet, e por vários meses fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do TSE, em busca de compreender o funcionamento do sistema de votação. Com isso, obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo o login de um ministro substituto do TSE e diversos técnicos, alguns ligados à alta cúpula de tecnologia da informação do TSE, ligado ao pai das urnas, o senhor Giuseppe Giannino. E no decorrer desse e-mail, o hacker descreve como ele fez, então, para invadir esses sistemas. Em novembro de 2018, ao tomar conhecimento, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, solicita à Polícia Federal a abertura desse inquérito. Qual é o primeiro ato do delegado da Polícia Federal? Perguntar para o TSE, requisitar ao TSE um relatório daquilo que de fato havia acontecido, para analisar se o que o hacker estava dizendo de fato era verdade ou não. Então, o que eu vou falar agora, não é eu que estou falando, não é o presidente, não é a deputada Bia Kicis, é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, nesse relatório respondendo ao delegado da Polícia Federal. É um relatório muito longo, de aproximadamente 10 folhas, em que eles descrevem que perceberam a primeira invasão em 18 de abril de 2018, através do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco. Como que o hacker fez, então, para invadir o Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco? Se utilizou de uma senha de uma empresa que presta serviços ao TRE da Paraíba. Essa empresa terceirizada presta serviços de manutenção telefônica no TRE da Paraíba. Através disso, ele conseguiu acesso aos TREs da Paraíba, do Pernambuco e de outros estados do nosso país. Depois, o que o hacker fez? Esse relatório vai descrevendo dia após dia o que o hacker teria tido acesso e na página 37 desse relatório do próprio Tribunal Eleitoral, eles afirmam o seguinte: buscou-se identificar quais portas de entrada foram utilizados pelo atacante, ou seja, pelo hacker. Além da VPN do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi identificado um ponto de entrada a partir de uma máquina do TRE do Rio Grande do Norte. E vai além. Observou-se conexões indevidas à VPN de acesso do TSE. Uma dessas conexões foi realizada com o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE.
que eles estão querendo dizer aqui? O hacker teve muito tempo dentro dos sistemas do TSE. Então, primeiro ele utiliza de uma senha de uma empresa terceirizada e invade os sistemas dos tribunais regionais eleitorais. Estando dentro dos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, ele se utiliza, inclusive, de senhas do próprio coordenador de infraestrutura do Tribunal Eleitoral para invadir o sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso está aqui nesse relatório que o TSE produziu. Isso, repita. Tudo que ele está falando são informações do TSE. Não é da PF, não é minha, não é de ninguém. É do TSE. E esse relatório continua, então. Na página seguinte, eles afirmam que a base de usuários pode ter sido comprometida e que o atacante está quebrando as senhas para posterior uso. Ele vai quebrando as senhas dos usuários para depois invadir outras partes do sistema do TSE. E aí eles passam a analisar, então, se o que o hacker estava falando de fato era verdade. E concluem o seguinte: o atacante descreve que possui acesso à rede interna por vários meses, entrando em diversas máquinas. Esse relato condiz com o que foi observado em abril de 2018. O próprio TSE reconhecendo que o que o hacker está falando é verdade. Entrou. Tá? Então, como diz o ministro Barroso, né, que são intransponíveis, né, para qualquer pessoa entrar no TSE. Não é verdade. Né? Não é verdade. Esse mesmo relatório depois continua, e aqui talvez seja o mais grave. Eles afirmam que uma das partes do sistema do TSE que o hacker teve acesso foi o portal de sessão de voto informatizado, chamado SEVIN, uma parte do software do TSE, e dentro dessa parte do software do TSE está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. E vejam só a gravidade. O TSE, o senhor secretário substituto de Tecnologia da Informação, que assina esse documento, ele afirma o seguinte: estes equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e na versão Linux. Em execução nesse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe da SEVIN, que é a seção de voto informatizado, uma parte dentro do TSE, sem qualquer autenticação. Então, essa parte, que contém todo o código-fonte da urna, estava sem qualquer autenticação. E o hacker, que já estava lá dentro, que se utilizou de senhas roubadas de servidores e ministros, conseguiu entrar porque essa parte, que talvez seja a parte mais importante, não tinha qualquer autenticação. Então, Você falou roubado, mas pode ser também, nada descarta a possibilidade de consentimento. Não estamos acusando de conivência, longe disso. Agora, o hacker entrou no coração do sistema, concorda? Exatamente. Ok. Estando no coração do sistema, ele pode, inclusive, fazer alterações do próprio sistema, porque teve tempo para isso. O próprio TSE reconhece que o hacker esteve, pelo menos, desde abril até novembro dentro desses sistemas do TSE. E a última frase, uma das últimas frases desse relatório do TSE é muito contundente. Esse servidor estava acessível para toda a rede e permitia a cópia de todo o código-fonte. Então, o hacker teve acesso a todo o código-fonte da urna com a possibilidade até de alterar. Qual é a consequência disso? Se altera o código-fonte, você faz programações, por exemplo, vota 1, aparece o 13. Vota 17, cai o voto nulo, como, inclusive, aconteceu e vou relatar para vocês dentro desse inquérito. Entre as reclamações, urnas que supostamente preenchiam o número do candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, automaticamente, como se pode ver neste vídeo. Outra queixa compartilhada nas redes sociais foi de que o sistema de algumas urnas encerrou a votação antes de o eleitor confirmar a escolha de candidato à presidência. Pessoal, quem não me conhece, sou o João Armentano, arquiteto. Acabei de votar aqui na Zona Sul, no ex-colégio Sacré-Cœur, mas quando chegou na hora do presidente, apertei o meu candidato e, por surpresa, não houve confirmação. Foi direto para a finalização do voto.
Reclamações frequentes que viralizaram na internet são de que urnas eletrônicas não exibiram a imagem e nem o número de Jair Bolsonaro do PSL. Este caso, que teria acontecido num colégio no Parque Ateneu, na região sudeste de Goiânia, é um exemplo. Oi, gente, acabei de sair aqui do colégio Vila Nova, aqui no Parque Ateneu. A minha colega aqui não te conhece, mas ela votou para presidente. E não saiu a foto do nosso presidente? Não saiu a foto, deu fim imediatamente, antes de aparecer foto. Apareceu outro casal aqui, a mesma coisa. Casal. Isso aí, pessoal, deixa eu inverter aqui. Então é isso aí, eu vou encerrar a live agora, para que não fique tão longa. Peço para vocês compartilharem esses vídeos, esse vídeo aí que acabou de aparecer da Jovem Pan, depois com a matéria da Rede TV do Boris Casoy, da eleição de 2018, logo após o primeiro turno, está disponível no meu YouTube e também nos canais da Rede TV. Perfeito? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Mais uma vez, hashtag CPI do TSE, fala com o seu deputado, solicita para ele assinar o nosso requerimento para a abertura dessa CPI. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.